E aí que eu preciso ouvir o que eu estou dizendo, porque eu estou recebendo para entregar. Vocês não vieram aqui para ouvir uma mulher. Eu não tenho nada para... Eu tenho para entregar. Então, eu gostaria de que vocês prestassem bem atenção. Nós estamos celebrando o momento. E esse momento que Deus estabeleceu. Esse momento Páscoa. Se nós olharmos, Deus estabeleceu, contou um tempo e disse: eu vou fazer. E na hora certa ele foi lá e ele organizou. E ele disse: mas é desse jeito que vocês vão comer a Páscoa. Como? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. O que significa? Vocês se vestem, vocês calçam os pés, vocês pegam a bolsa, a chave do carro e você come o cordeiro. Quando o cordeiro entra no seu estômago, você sai do Egito. Você sai do Egito quando o cordeiro entra em você, indicando que um dia, quando esse cordeiro entra no seu coração, você sai da escravidão. Você pode imaginar aquele povo caminhando. Eles partiram de Sucote e andaram até Etã, na entrada do deserto. Aquele cordeiro estava sendo digerido. Eles se moviam por causa daquele alimento. As vitaminas, as proteínas do cordeiro iam se espalhando pelo seu sangue. O cordeiro era o nutriente que os levou a andar de Sucote até Etã, a entrada do deserto. O cordeiro é o elemento. Mais tarde, muito mais tarde, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, na mesa da Páscoa com seus discípulos, ele diz: tomai, parti, comei, este é o meu corpo. Vai entrar em vocês, vai ser o nutriente de vocês. Como nós nos nutrimos hoje? Como é que nós estamos nos nutrindo hoje desse cordeiro? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vamos ler a partir do versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Jesus Cristo estava pregando. Eu aceito. Muito obrigado. Jesus Cristo estava pregando. Todos os que estavam ali eram judeus. Se você olhar para trás, você vai ver a discussão. No início da era cristã, os cristãos eram judeus, porque a salvação vem dos judeus. Tudo começou ali. Agora, Jesus falou, foi rebatido e tudo mais, mas chegou um momento em que alguns judeus creram nele. Creram. Ponto de partida, fé. Jesus agora se volta para esse grupo de judeus que creram nele. Está escrito aqui. Precisa estar escrito. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: esta palavra é para quem já ouviu a palavra e creu. Aí Jesus se dirige a esse povo que já creu, como nós, e diz para eles uma condicional: se permanecerdes nas minhas palavras. Muito obrigada, querida. Se vocês já creram, uma coisa é crer e a outra é permanecer. Se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Consequência, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa, para formar um discípulo, é que ele permaneça nas palavras de Cristo. Está escrito. Agora, o que é permanecer na palavra? Eu estou aqui na igreja, na comunidade da Terra Santa. Eu ando aqui, eu respiro aqui, eu como aqui, eu me movo, eu danço, eu pulo, eu canto na Terra Santa. Eu permaneço, eu estou. Na hora que eu sair daqui, eu já não estou mais na Terra Santa. Então, condição sine qua non para que você tenha a libertação é que você seja discípulo. E para ser discípulo, precisa permanecer na palavra. Deus tem uma palavra para você? Tem. E nós é que pensamos que Deus está lá nas nuvens, velho, de barba branca, cabelo branco, como inventaram, todo branco, coitado dos pretos. Sabe? Aquele Deus que já fiz tudo, agora me aposentei. Não. Não. Deus continua sendo o Deus Criador.
quando ele resolveu formar você no ventre da sua mãe para ser igreja do século 21, Deus não botou prego sem estopa. Lá no ventre da sua mãe, ele trouxe uma porção de atributos, colocou em você e uma palavra. Para você resplandecer a glória dele aqui, no meio desse caos. Agora, o seu tempo é agora. No tempo de Ezequiel, Ezequiel fez tudo o que tinha que fazer. No tempo de Elias, Elias fez tudo o que tinha que fazer. Hoje é o seu tempo. Abra o olho. Porque você tem algo para fazer aqui. Quantas vezes pensamos que as coisas acontecem por acaso? Não, meu irmão. Deus tem um plano estabelecido e Ele não vai mudar, porque nós erramos. Você pensa que Deus ficou chocado com Adão e Eva? Não. Deus podia ter acabado com Adão e Eva e começado tudo de novo, não é? Quem fez Adão, faz Adão de novo. Quem faz Eva, faz de novo. Deus disse, não, o meu plano é com esses dois. Então Deus resolveu que da semente deles traria a redenção. Pronto. Resolveu porque havia um plano estabelecido. Por acaso, Deus ficou histérico quando a humanidade deteriorou a tal ponto, houve mixigenação, a humanidade apodreceu. Deus simplesmente mandou o dilúvio e salvou uma família. A família de Noé, porque andava com Deus. Não quebrou a linhagem de Adão, porque Noé descende de Adão. A humanidade continua vindo de Adão. Por acaso, Deus ficou desiludido com Sodoma e Gomorra? Ficou desesperado, vou dar cabo do mundo? Não. Deus fez o que tinha que fazer. Antes tirou Ló de lá, por causa de Abraão. Sabe por quê? Como a palavra está escrita, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não vai ficar frustrado. Deus não entra em desespero. Deus não fica chocado. Deus não fica histérico. Deus não fica desiludido. Porque Ele tem um plano. E o plano de Deus nunca será frustrado. Vai acontecer. Quantos de nós que estamos aqui já fizemos tudo contra a igreja? Lembra do tempo que você detestava evangélico? Olha você aqui agora, quebrou a cara, hein? Tinha tanta raiva. Hoje você deixa a sua sexta-feira à noite e vem para cá para ouvir uma velha, uma preta velha. Que é isso, meu chapa? Coisa mais ridícula. Por quê? Lembra dos anos passados? Que você achava isso ridículo? Pois é, por quê?
Porque Deus tem um plano para você. É por isso que você está aqui. Olha, você acha que Deus não podia ter deixado Jonas se danar? Porque o homem chato e trabalhoso é Jonas. Puxa vida, só Deus. Que sujeito. Mas Deus botou lá um peixe grande que nem digerir Jonas o peixe conseguiu. Ele era tão intragável que nem o peixe o digeriu. Porque Deus tinha um plano para Jonas. O plano de Jonas foi frustrado, mas a vocação dele foi salva. Plano de Deus. Quando nós lemos aquela passagem de Jeremias 18, Deus ali explica esse modo dele olhar as coisas. Nós vemos ali Deus mandando o profeta na casa do oleiro. O profeta conta para nós. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro tinha tanto barro. Que oleiro é esse? Pega um pouco de barro e vai lá e trabalha. O vaso entortou. O oleiro parou tudo, apertou tudo, fez uma bola, o mesmo barro. Jogava fora, pegava outro barro. Não, mas é esse aqui. O meu plano é para essa bola de barro aqui. O barro somos nós. Nós somos feitos do pó. E aí ele fez tudo de novo. Ficou bom. Você entendeu? Que Deus não joga fora você. Porque Ele tem um plano. Você pode entortar. Pior para você, vai ser amassado. Mas vai dar conta do que Deus quer. Porque Deus é todo poderoso. Qual é o plano de Deus? Que Ele vai botar em você palavra e espírito. E vai fazer de você filho dele. E você vai viver para a glória dele, sim. Olhe bem. Quando Jesus diz, se você já creu, já. Então agora aqui ele pegou o povo que tinha crido e diz, para esses que creram, agora, se vocês permanecerem nas minhas palavras, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês serão verdadeiramente meus discípulos. A consequência disso é que vocês vão conhecer a verdade. E é a verdade que vai libertar vocês desse Egito. Vamos ver um pouco sobre isso. Um dia, Jesus vai falar dessa verdade para uma mulher que estava na escravidão. E esta mulher, nós conhecemos bem a história dela, está aqui em João, no capítulo 4, é a famosa samaritana. Famosa samaritana. Jesus Cristo
resolveu que era o dia, ele estava descendo da Judeia para Galileia. Resolveu passar por um caminho que cruzava a terra dos samaritanos, Sicar. E ele chegou ali para ficar meio-dia. Naquela época, um judeu não conversava com uma mulher se ele estivesse só. Principalmente se fosse uma mulher samaritana. Porque os judeus se consideravam superiores aos samaritanos. Por quê? Porque os judeus de Judá, capital em Jerusalém, ficavam na parte de cima, Jebus, nas montanhas de Jebus, Jerusalém, dos Jebuseus. Obrigada, filha. Ficava lá. Os samaritanos, as outras tribos, ficaram mais embaixo, depois de algumas mudanças com a capital em Samaria. Depois da morte de Salomão. Esses judeus que ficaram aqui, formaram o reino de Israel, eles se misturaram com outros povos. Então, os judeus que ficaram em Judá eram considerados raça pura, tinham pedigree. Os judeus samaritanos eram considerados misturados, híbridos, mulatos, vira-lata. Então, eram misturados com povos gentios. Jesus Cristo chega ali. Tinha uma mulher, nós conhecemos bem a história dela, não vou me prender muito nisso, mas ela tinha que ir buscar água meio-dia. Por quê? Porque naquela época quem carregava água era mulher. E ela tinha uma má fama, também pudera. Naquela época a mulher estava no 6º marido. Então, quando ela chegava de manhã cedo, todas as mulheres estavam no poço para carregar água para casa. Fazer a refeição matinal, dar banho nas crianças e tudo mais. E quando ela chegava, todo mundo virava a cara e começava o tititi, porque lá era o point. E ela se sentia mal naquele ambiente, porque ninguém falava com ela, ninguém queria ser amigo dela, ela era um horror. Então, as mulheres voltariam de novo, de tardinha, para abastecer a casa de água novamente. Ninguém ia ao poço, meio-dia, sol a pino, aquele sol do Oriente Médio. Eu cheguei a pegar 60 graus quando eu morava lá. Só que tem uma coisa. A mulher, para não passar por tanta humilhação, ela decidiu que ela ia buscar água no poço meio-dia, porque ela não tinha que enfrentar o muxoxo de ninguém, a fofoca de ninguém. Então era o horário dela. Agora você entende por que Jesus chegou ali meio-dia? Porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Só que ela não sabia. Chegou a hora. O plano de Deus na vida dela. Um dia não chegou na sua, chegou na minha, chegou na dela. Quando a mulher chega lá, ela que estava acostumada a chegar e não tem ninguém, naquele dia tinha alguém. Para piorar era homem. E para piorar ainda mais era judeu. Pronto. Olha que quadro. E ela chegou lá, deve ter aceitado os véus. Uma mulher que está no 6º marido sabe fazer mesuras.
E Jesus está lá, encostadão. Os discípulos tinham ido para a cidade para fazer o supermercado. Aí, ele diz para ela: mulher, dá-me de beber um pouco da tua água. Eu, hein? Olha já. Como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? O que é que ela estava dizendo? Aquela mulher estava confrontando uma situação. Ela estava dizendo: vocês são tão hipócritas, que quando vocês têm uma necessidade, vocês quebram todas as regras, porque você está com sede, eu tenho a água. Aí você quebra os princípios, você fala com mulher, até se for uma samaritana hipócrita. Foi isso que a mulher estava dizendo para ele. E ele, com aquele jeitão de ser Jesus, ele diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede de beber, tu me pedirias. Tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher pensou: ele é doido. Então é por isso que ele está aqui, que ele é doido. Um judeu, sozinho, na beira do poço, com sede, precisa que eu tire água para ele, está dizendo que tem água viva, ele é doido. Agora eu entendi. A mulher entra imediatamente num processo de ajuda psicológica. Ela vai dizer para ele: ei, acorda, vem para Real, judeu, tão jovem, quem sabe tão bonito e com a cabeça ruim, rapaz. Você não tem com que tirar água do poço, entendeu? Entendeu que você não tem. E o poço é fundo. Caiu na Real, judeu. Caiu que você não pode nada. Você está na minha mão. Ele olhou para ela e disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: ele é doido mesmo. Ele é doido. Ele é doido. Ele tem tanta água e está com sede. Ele está me pedindo água. A mulher se gabou do poço. Você vê aqui uma coisa. A mulher falando do poço. Jesus falando da fonte. Ele apontava para algo mais alto que nunca se esgota. E a mulher falando de um poço limitado e se gabando dele. E achando que ali é que era bom. Eles foram andando. Chegou o momento que ela disse, não tinha jeito para convencê-lo. O cabra era duro na queda. Ela disse: então pronto, zera tudo, me dá essa água aí. Vamos embora, eu quero ver você me dar essa água. Porque a minha está aqui. Ele disse: eu dou sim.
mas vai chamar o teu marido. Ele foi com o dedinho assim, tchum, na ferida. A ferida da mulher era marido. Ela teve o primeiro, não deu, o segundo não deu, o terceiro não deu, o quarto não deu, o quinto não deu. Estava no sexto, já dizendo, não tenho marido. Ela tinha uma sede. De quê? Marido. Ela tinha uma sede. Ele disse, bem disseste agora, não tenho marido porque 5 tu já tiveste. E este com quem vives ainda não é teu marido. Ela, eita, vejo que tu és profeta. A mulher era danada. Primeiro, tu és judeu, agora tu és profeta. Daqui a pouco ele vai dizer para ela, eu sou o Cristo. Vamos parar aqui para ver o que isso tem a ver com João 8:31, com discípulos. Aquela mulher, a alma dela era sedenta. A gente tem sede lá na infância. Alguma coisa foi roubada dela. O que é marido? Marido na Bíblia é amparo, é proteção, é segurança. Isso é marido. Marido é aquele que cobre, que provê, que ampara, que entrega a própria vida para proteger a esposa. Aquela mulher, quando ela saía de um marido para o outro, ela estava em busca da proteção, do amparo, da segurança que lhe foi tirada. Quantas crianças hoje, eu canso de dizer isso, pais, amem suas filhas, porque a menina precisa dessa segurança masculina do pai. Eu fico tão feliz quando eu vejo minhas netas com meu filho. Eu sei que elas não vão buscar marido por proteção. Elas vão buscar um lar para elas começarem. Porque ela tinha uma sede. Por isso Jesus falou de água. Olha, todos nós carregamos uma sede. Você lembra quando Deus estava criando o universo, a terra? Lá no versículo 11 de Gênesis 1, ele diz assim, terra, produza árvores. A terra se virou no mover da palavra de Deus, se virou e produziu árvores. As árvores são tão absolutamente conectadas na terra, que quando você arranca a árvore da terra, a árvore morre. No versículo 20, Deus diz, águas produzam peixes. As águas se viraram na ordem que saiu da boca de Deus, produziram peixes. Os peixes são tão conectados com a água, parte da água, que quando você tira o peixe da água, ele morre. Quando Deus foi fazer o homem, o que foi que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus estava dizendo? Deus, produza o homem. O homem é produzido de tal maneira conectado com Deus, misturado com Deus, que o dia que o homem é separado de Deus pelo pecado, o homem morre. Houve morte. Mas o princípio, a saudade de Deus ficou. Tem uma palavra em português, que vem de 2 termos gregos, nostos e algos.
saudade de casa vem para o português como nostalgia. Existe uma saudade, existe uma tristeza, existe um vazio. O salmista chega a gritar: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Esse salmo, quando você vê em inglês, ele diz: I the deer pants for the streams of water. Assim como o veado faz assim, ó. Porque quando chega na época da caça às corças, chega o momento que a corça já não corre para salvar, para se livrar dos cães ferozes. Ela vai procurando uma corrente de água no meio da floresta que eles chamam glen, para molhar a garganta, porque ela já está arfante, a garganta está seca, ela vai morrer. Então, assim é que está a minha alma por ti, Senhor. A minha alma está... É assim. Esta saudade ficou em todos os homens. Leva pessoas à ansiedade, ao desespero. Esta mulher, ela tinha uma alma sedenta. A fonte da água viva estava ali, mas ela não enxergava. Jesus Cristo, quando diz para ela: 5 maridos tu já tiveste, este com quem vives ainda não é o teu marido, vês que tu és profeta. Qual o lugar da adoração? Ela mudou o assunto. Tocou na ferida. A mulher agora mudou para assuntos espirituais. Olha, nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? Porque os judeus continuavam adorando em Jerusalém, no templo. Mas os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Qual é o lugar onde se deve adorar? Onde é o lugar de adoração? Aí ela entrou no nosso assunto. Jesus disse para ela: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A adoração localizada está com os dias contados. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou. Agora vamos entrar no nosso assunto de João 8. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos fazer uma coisa matemática, porque a Bíblia é simples, a palavra de Deus é simples, o Evangelho é de uma simplicidade tão grande que a gente vê crianças querendo ir para Jesus. Como é que as pessoas iriam adorar em espírito, se o Espírito ainda não tinha vindo? Como que podia adorar em espírito, se o Espírito Santo não tinha vindo? E no Antigo Testamento, a unção era só para reis, profetas e sacerdotes. Não tinha condição.
Era preciso que Deus enviasse a sua palavra e a palavra abrisse para o Espírito. A palavra é Jesus. Ele é a rocha. Não é? Se lembra de Jesus na cruz? Quando o soldado abriu aqui e produziu água. É o Espírito, é a água que sai da rocha. Lembra aquela rocha que caminhava com o povo no deserto, tocou na rocha, ela produzia água? Só produzia água quando era ferida. A rocha precisava ser ferida lá na cruz para produzir a água. Jesus precisava ser ferido para produzir o Espírito para nós. Então, quando nós olhamos esta palavra aqui, Espírito e verdade, nós precisamos lembrar que nós somos a raça eleita para isso. O sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque hoje nós podemos adorar. Porque nós temos a palavra e nós temos o Espírito. Então nós podemos adorar ao Pai como o Pai deseja, em espírito e em verdade. Quando Jesus diz que se você permanece na minha palavra, você vai ser discípulo. E a consequência é que você vai conhecer a verdade. E a verdade é que vai libertar você. Quantas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja cativos? Cativos porque não andam na palavra. Nós estamos formando evangélicos e não discípulos. Meus irmãos, eu chamo a atenção disso, que eu fiquei anos na minha vida dentro da igreja. Eu era uma evangélica. Eu dizia, eu sou crente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não ponho biquíni, eu não ouço música do mundo, eu não vou na boate. Por acaso, Eva botou biquíni lá no Éden? Adão fumou. Adão bebeu. Adão não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Então, a gente precisa acabar com a história de achar que pecado é beber, fumar, xingar a mãe dos outros. Não. Pecado é ofensa a Deus. Pecado é ofensa a Deus. Todas as vezes que você ofende a Deus, você pecou. E o salário do pecado é morte. Só tem uma coisa que nós precisamos nos esforçar. É para nos movermos, para andarmos, para produzirmos na palavra de Deus. Quantas vezes nós não estamos nem aí? Agora, como nós vamos andar na palavra se não conhecemos a palavra? Por isso nós precisamos conhecer, para saber o que fazer, para andar na palavra. Quantas coisas a gente vê que as pessoas não fazem, não se movem na palavra, porque não sabem. Não sabem. Eu estava falando com uma mulher. O filho dela resolveu debandar e sair de casa. Foi viver com outro homem. E eu estou vendo essa mulher sofrer. É duro para os pais, é humilhante, é doído, sangra a alma.
Eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém, porque eu vou dizer, a minha filha eu enterrei quando estava com 24 anos, mas eu sei onde ela está. Agora, ver uma filha jogada por aí, levando uma vida devassa dessa, é muito danado, é muito difícil, é uma ferida aberta. Então, me dói o coração, mas o que é que eu vou fazer? Essa mulher vem sofrendo há anos com isso. E ela me procurou. E já que ela me procurou, eu não posso negar a verdade. Eu disse para ela, porque ela conhece a palavra, eu disse para ela, senta aqui, minha irmã. Abra sua Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Eu não ia falar isso aqui, mas eu estou recebendo um comando para falar. Então eu vou entregar. Jesus Cristo aqui conta 3 parábolas de perda e restauração. Primeira perda, ovelha. Perda e restauração de vida. A Bíblia diz que aquele homem perdeu a ovelha. Está escrito. É Jesus que fala. Ele foi, deixou 99 no deserto, foi atrás da ovelha que ele tinha perdido. Está escrito lá. Lucas 15. Ele tinha perdido. Foi ele que perdeu. Jesus é muito claro, ele não deixa nada obscuro. Ele perdeu. Achando-a, a Bíblia diz, da que se perdeu foi encontrar. Olha, perda e restauração de vida. Ele foi buscar a ovelha. A segunda é a parábola da dracma perdida. Dracma é valor. Valor que se perde dentro de casa. Quando a mulher percebeu que um dos valores tinha sido perdido dentro de casa, ela disse, minha casa está no escuro, eu não estou podendo ver onde está o valor. Ela acendeu uma candeia. Quando acendeu a candeia, tinha lixo, pegou a vassoura, procurou diligentemente até encontrá-la. Reuniu as amigas e disse, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Perda e restauração de valores. Eu não sei qual foi o valor que foi perdido dentro da casa dela, se foi o valor da honra, da dignidade, do respeito, da obediência, mas um foi. Perda e restauração de relacionamento. Jesus põe um pai com um filho. O filho toma a decisão. Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe, porque eu já vou. O que é que esse menino estava dizendo para o pai? Eu não quero ficar na sua presença, eu não quero ficar na sua casa, eu não quero ouvir a sua voz, eu não quero vir aqui nem quando você morrer. Vou embora. O pai não tinha que dar nada para ele, porque herdeiro só tem direito depois que o pai morre. Mas o pai deu, ele foi embora. O homem foi atrás da ovelha, encontrou e trouxe. A mulher procurou a dracma até encontrar. Quem foi atrás do filho pródigo? Ninguém. Foi o único que ninguém foi buscar. É Jesus que está ensinando. O pai deixou de amá-lo? Não. O pai esperava, preparou o retorno, cevou novilho, preparou anel, preparou roupa, desejoso, sofrendo, chorando, foi atrás? Não. Se aquele rapaz tivesse quem der para ele um sanduíche todo dia, ele não tinha caído em si.
Ele não tinha se arrependido para voltar. Ah, mas é meu filho, eu amo. Você ama ele. E a palavra de Deus, na hora que vale, você sai da palavra porque você ama o seu filho e Deus não ama, não? É você que provê para o seu filho o ar que ele respira? Você sabe fazer filho? Sabe? Quando você descobriu, ele estava no seu ventre. Então você fica abastecendo seu filho para ele continuar no pecado, atrapalhando o processo. Mas o que é que eu vou fazer? Como Jesus Cristo disse: prepare o novilho, o anel e chore, porque seu filho vai chegar no final do poço e vai reconhecer. Você está atrapalhando o processo. Você está atrapalhando o processo porque você saiu da palavra. Vale a pena entrar na palavra quando é uma coisa, mas quando é contra você, seu filho está desse jeito, porque você se afastou da palavra de Deus. Você faz para mostrar para os outros que você é uma mãe maravilhosa, que você ama. Abre o olho, meu irmão. Se você que creu, permanece nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Não é fácil permanecer na palavra, porque esta palavra é a palavra de um outro reino, meus irmãos. É do reino de Deus. É duro, é difícil, dói. Mas Jesus Cristo mandou fazer discípulos. E para você conhecer a verdade, tem que ser discípulos, senão a verdade jamais lhe será revelada. Porque a verdade vai sendo revelada pouco a pouco. Revelação significa ir tirando o véu e você vai entrando no mistério da palavra. Quando Jesus Cristo vem para a sua vida, você se rende a Ele, você descobre a primeira coisa, que era Ele que andava atrás de você. Era Ele que estava mexendo os pauzinhos. Era Ele que estava trazendo situações para você. Até a hora que você... Sabe aquela história de Zaqueu? Zaqueu lá em cima porque queria ver, louco para ver Jesus. Jesus, ei, desce daí depressa, porque a mim me convém entrar na tua casa. Ei, Zaqueu, sou eu que quero entrar na tua casa, rapaz. Sou eu, porque eu te amei primeiro. Porque eu estou te vendo aí em cima há muito tempo, Zaqueu, vamos embora. Um dia... ele fez assim com você, não foi? Um dia ele fez assim. Tudo começou. A Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava, tomava conta da superfície das águas, nada acontecia. Até a hora que Deus foi lá, olhou, haja luz, pá! Tudo começou. Sua vida estava um caos. Só escuridão. Problema. Dor. Desesperança. Mas o Espírito estava tomando conta, esperando a hora. Até a hora que veio uma palavra no caos da sua vida. E você... Que palavra foi aquela que eu ouvi? Que pastor é aquele ungido? Que missionária doida é aquela?
olha como eu estou, você ficou doidinho. Hora de Deus. Tudo está estabelecido por Deus. Ninguém pode ensinar a Deus coisa alguma. Uma vez Ele chama você para crer. Na hora que você crê, tem um recado para você. Permaneça agora, daqui em diante, nas minhas palavras. Sabe o que é permanecer? Andar. Viver na palavra de Deus. Hoje é sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, nós vamos falar sobre essa permanência na palavra, sobre andar na palavra, sobre nos movermos na palavra, parirmos na palavra, vivermos desta palavra. Que aventura espetacular! Você vai ver como é bom. Se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. O que vai acontecer com você? Você vai conhecer a verdade, a promessa de Jesus. E o que é que a verdade vai fazer com você? Libertar. Nós vamos falar sobre libertação também. Até lá, eu queria que você meditasse. Última coisa hoje, antes de dormir. Eu tenho um comando de Deus para levar as pessoas à meditação. Há 2 anos Deus vem me botando isso no coração. Eu não encontrei quem me ajudasse. Deus trouxe agora, a partir de fevereiro, eu estou com um programa no YouTube, todos os dias, 9 horas da manhã, 13 minutos. Toma o versículo, lê o versículo, eu explico o versículo, a gente medita no versículo e ora 2 minutos. Todos os dias de segunda a sexta. Hoje eu quero pedir a você, antes de dormir, você vai comer aqui esse versículo agora. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31. Você vai engolir agora. Se você não tiver uma Bíblia, pega o pastor que ele dá. E você vai acordar amanhã. Primeira coisa que vai vir esse versículo. E nós vamos estar prontos para amanhã à noite. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.